Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Irmãos, que o Deus da esperança os encha em toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Amados irmãos, o livro de Romanos é uma das poucas cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ainda estava livre. A gente sabe que quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e mais da metade das cartas Paulo escreve preso em Roma. Só que ele escreve aos Romanos ainda antes de estar preso. É um livro tão importante, eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Romanos todo. Quem já leu aqui o livro de Romanos todos? Levanta a mão. Se você não leu, faça isso. É um livro tão poderoso, tão especial, que 3 dos principais líderes da reforma protestante, a saber, Lutero, Agostinho e John Wesley, eles se converteram lendo Romanos, e os seus ministérios, irmãos, foram profundamente impactados pela leitura do livro de Romanos. A igreja de Roma, ela não foi implantada por nenhum dos apóstolos, mas provavelmente, pelas melhores tradições, seguindo as melhores tradições, foram um grupo de irmãos que se converteram durante a descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Esses irmãos se converteram, provavelmente já moravam em Roma, vieram para a festa de Pentecostes e voltaram para Roma, e então começaram a implantar essa igreja. Isso significa que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, que foi por volta do ano 55 depois de Cristo, essa igreja já teria no mínimo 15 anos de existência. Já 15 anos teria se passado da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Romano, irmãos, portanto, é uma igreja que se torna grande e forte na cidade. Isso, lógico, também por estar na capital do mundo, Roma. O império é romano, eles estão na capital. Então essa igreja se torna forte, ela se torna uma igreja muito influente, mas também pouco doutrinada, uma vez que ela nunca teria sido visitada por um apóstolo. O que eles aprenderam em Pentecostes é o que eles levaram e trouxeram para ensinar para essa igreja. Ela é uma igreja mista, composta por judeus e por gentios, pessoas de outras nacionalidades. O que isso traz algumas complicações, algumas dificuldades para a igreja, mas principalmente o fato de estarem na capital. Essa igreja enfrenta grandes dificuldades de perseguição. Porque se lá na Judéia, lá em Samaria, lá em Jerusalém, se persegue cristão, imagine na capital. Imagine de onde saem todas as ordens para perseguir os cristãos. Então, por vários motivos, irmãos, essa igreja precisa de ajuda. Então, Paulo decide, ainda livre, escrever para essa igreja. E dentre vários motivos, eu destaco 3. Primeiro, Paulo tinha muita curiosidade de conhecer essa igreja. Ele tinha ouvido tanto falar desta igreja, que Paulo diz assim: olha, eu estou me planejando ir conhecer vocês. Pensava Paulo que iria por opção. Ele terminou conhecendo essa igreja porque ele foi preso e foi levado para Roma e conheceu essa igreja como prisioneiro, mas ele planejava conhecer essa igreja, então ele já escreve essa carta para se apresentar e para já ir conhecendo esses irmãos. O segundo objetivo pelo qual Paulo escreve esse livro, irmãos, é que quando ele ouviu que essa igreja tem pouco conhecimento doutrinário, pela forma como ela começou, por nunca ter ido um apóstolo lá, e eles cometiam erros básicos, Paulo então escreve o livro de Romanos, que é um livro de teologia sistemática. Paulo vai tratar de todos os assuntos pertinentes para a vida cristã. Tudo tem dentro de Romanos. É incrível, é impressionante. E Paulo deseja ajudar esses irmãos doutrinariamente. Mas o terceiro motivo pelo qual Paulo escreve esta carta, irmãos, é porque, sabendo dos grandes obstáculos, dos grandes desafios que essa igreja enfrenta, especialmente oposição, leia-se, oposição e perseguição por estarem na capital do império, Paulo então escreve para esses irmãos com o intuito de fortalecer a fé deles, fortalecer a obediência deles e fortalecer a perseverança deles. Irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que vocês estão aí comendo arroiado, está pesado, o império bota para quebrar em vocês, mas eu tenho algo para dizer para vocês. E Paulo então escreve, e ele imagina, como é que eu vou encorajar essa igreja?
Então Paulo escreve nesse livro, talvez, irmãos, uma das características mais extraordinárias de Deus. Paulo, no verso 13, escreve dizendo assim: eu escrevo para vocês para dizer que nós servimos a um Deus, que é o Deus da esperança. A fé de vocês está baseada, é firmada, é direcionada ao Deus da esperança. E é interessante que ele vai dizer que esse Deus nos enche de alegria e de paz, para que a gente transborde em esperança. Então Paulo está dizendo que nós servimos a um Deus que é o Deus da esperança, e ele diz que a principal característica desse Deus da esperança é encher o coração do seu povo de quê? De esperança. Paulo, em outras palavras, está ensinando para essa igreja, irmãos, que a marca principal de um cristão é viver com esperança. Porque se nós servimos ao Deus da esperança, e a principal ação desse Deus da esperança é nos encher de esperança, você não pode imaginar um cristão vivendo sem esperança. O que caracteriza o cristão sob perseguição, sob pobreza, em qualquer parte do planeta, é que o cristão é a única pessoa no mundo que, por causa da sua relação com Deus, ele tem uma vida com esperança, ele vive com esperança. Para o cristão de verdade, irmãos, ele superabunda em esperança no poder do Espírito Santo. Para esse cristão que vive em esperança, não existe tempos ruins ou tempos bons. Para esse cristão que é cheio de esperança, não existe sorte ou azar, não existe sofrimentos ou alegrias, não existe possíveis ou impossíveis, não existe força ou fraqueza. Para um crente que é cheio de esperança, irmãos, não existe frustração e medo, porque a nossa esperança nos ensina que nós temos um Deus e um Salvador. Ela nos ensina que a nossa vida pertence a Ele e está em suas mãos. A nossa esperança nos garante, irmãos, que tudo o que acontece no mundo está sob o controle de Deus, que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito. Essa esperança nos ensina que o agir de Deus sobre as nossas vidas é o agir de um Pai amoroso. Essa esperança nos ensina e nos assegura que a vontade de Deus, que se cumpre todos os dias, ainda que eu e você não entendamos, ela é boa, perfeita e agradável. Essa esperança nos diz que ainda que eu não entenda o que Deus está fazendo hoje, um dia isso me será revelado. As mais extraordinárias maravilhas que Deus pode realizar na sua vida, a minha e a sua esperança diz que não se compara com aquilo que Ele já preparou nos céus e que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. Esse é o Deus da esperança que enche o seu povo de esperança. É meio preocupante que quando as nossas orações não são respondidas, a gente se desespere. É meio preocupante que quando a gente recebe uma resposta negativa às nossas expectativas, o nosso coração vacile, a nossa fé seja amuada, seja enfraquecida. É preocupante que a gente, servindo ao Deus da esperança, que nos enche de esperança, sejamos tão vulneráveis e suscetíveis às circunstâncias. Mas, pastor, nós somos de carne e osso. Não, é verdade. É por isso que somos suscetíveis, mas não podemos permanecer. Você não pode evitar que a notícia ruim bata a sua porta. E você não pode impedir que, num primeiro momento, quando ela chega, ela entristeça o seu coração. Mas é sua obrigação lutar contra ela. Porque o Deus da esperança nos enche de esperança para que quando a notícia ruim chega, para que quando a resposta negativa chega, o meu coração continue crendo que o meu Deus continua no controle da minha vida. Eu não posso deixar de ser impactado pelas tragédias e pelas dificuldades, mas isso não pode continuar conduzindo a minha vida. A tristeza, ela vem, mas ela não pode durar muito tempo. A preocupação, ela entra na nossa cabeça, mas ela não pode permanecer. A lágrima da frustração pode escorrer pelos nossos olhos, mas ela precisará ser rapidamente substituída pela lágrima de alegria, que mesmo no sofrimento e na dor, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque nós não servimos, diz Paulo, um Deus qualquer, nós servimos o Deus da esperança. E a principal ação desse Deus é encher o seu povo de esperança. Amados irmãos, esperança está entre os 10 assuntos mais tratados da Bíblia. A palavra esperança, ela é citada mais de 140 vezes,
tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O tema esperança, irmãos, na Bíblia está ligado a dezenas de promessas que, se nós fizéssemos o tema esperança de janeiro a dezembro, a gente não esgotaria todos os temas. Mas eu preciso encerrar o mês de julho, que é o nosso tema esperança em Cristo, pelo menos destacando 5 esperanças que o Deus da esperança produz no coração dos seus servos. E a primeira esperança que eu quero dizer para você que o Deus da esperança faz na minha vida e na sua vida é que Ele sempre renova o cansado. Você pode repetir isso comigo? O Deus da esperança, Ele renova o cansado. Por favor, Renata, Isaías, capítulo 40, texto que foi ministrado hoje pela manhã, tremendo. Vou pegar a palhinha. Isaías capítulo 40, a partir do verso 29 até o verso 31. Vamos ler juntos? Ele fortalece e dá vigor. Até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam. Mas aqueles renovam, voam alto como? Correm, andam. É interessante esse contraste que o profeta faz, dizendo os jovens, que é a fase da vida de maior vigor, que acha que não precisa de nada. No verso 30 ele diz, os jovens se cansam, os jovens se frustram, significando que mesmo você no melhor momento da sua vida, quando você tenta caminhar com sua própria força, você não consegue, você cansa, você cai, você quebra a cara. Mas os que esperam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que têm esperança no Senhor, eles renovam a sua força. É impressionante a gente entender que uma das principais ações do Deus da esperança é renovar o cansado. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e o verso 29, um texto que muitos de nós conhecemos, quando ele ainda estava lá no Sermão do Monte. O que ele disse? Vinde todos que estão, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Eu dou a você o que você precisa. Comigo você não cansa, você renova suas forças. Bendito seja o nome do Senhor. Na prática, Ele permite que a dificuldade venha, Ele não livra você da tragédia e da dificuldade, porque muito melhor do que Ele evitar que você passe pela dor, Ele renovar as tuas forças para você passar pela prova glorificando a Deus. Porque o mais sublime louvor que nós damos a Deus não é quando fomos livrados do problema, mas é quando mesmo passando pelo problema, a gente continua alegre na presença de Deus. É por isso que Ele renova o cansado. A segunda coisa que o Deus da esperança faz sobre o seu povo, irmãos, é que Ele nos dá a proteção que precisamos. Repita comigo, Ele nos dá a proteção que precisamos. Salmo 121, verso 1. Ele nos dá, irmãos, Ele nos dá a proteção que nós precisamos. Olha o que é que diz o capítulo 121, você vai ler comigo, vamos lá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro que fez, não permitirá que os meus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila e nem dorme. O Senhor, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá. E finalizando ele diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Nunca haverá um momento, nunca haverá uma circunstância que você, precisando do auxílio, do socorro e da proteção do Senhor, vai chegar. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque Ele nos chama para trabalhar.
Ele nos chama para fazer a sua obra. Ele nos dá dons, Ele nos dá bens, Ele nos dá talentos, Ele nos coloca numa igreja, Ele nos permite ver necessidades para que eu e você nos envolvamos. Ele não quer que nós sejamos apenas telespectadores. Ele não quer que a gente pegue tudo o que Ele nos dá e a gente enterre e deixe guardado, porque a vida vai passar e um dia a gente vai se lamentar porque a gente não usou o melhor momento da nossa vida para servir ao Senhor. Mas trabalhar para o Senhor dá trabalho. Vai ter batalha espiritual. O inimigo, com certeza, irmãos, se incomoda e ele se enfurece com todos aqueles que desejam usar a sua vida para a glória de Deus. Aí você fica vulnerável, Deus te chama para você trabalhar para Ele, aí você trabalha, o diabo vem pá em cima de você. Não, porque o Deus da esperança, Ele nos dá a proteção que nós precisamos. Estamos a serviço dEle. Estamos sob a guarda dEle, estamos sob a proteção dEle, é Ele quem cuida de nós, Ele não cochila, Ele não se dispersa, Ele sempre está olhando para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, um texto muito conhecido de todos nós, a partir do verso 31 até o verso 34, leia comigo também. Que diremos, pois, dessas coisas? Não, você entendeu que é para você ler junto comigo? Vamos lá? Então, mais uma vez. Que diremos, pois, dessas coisas? Eu acho que você ainda está com dúvida. Se Deus é? Quem? Cadê a ênfase no quem? Quem? Ficou bonito agora. Vamos fazer a leitura completa. Se Deus é? Melhorou um pouquinho para ensaio. A gente até domingo que vem a gente aprende isso. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33, ele diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Se você quiser fazer uma acusação contra o servo de Deus, você vai ter que lidar com Deus, porque é Ele quem justifica. Verso 34, ele terminará dizendo: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que também ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Ele nos dá toda a proteção que nós precisamos. O que o Deus da esperança, irmãos, faz por aquele que crê, por aquele que entrega a sua vida a Ele, Ele nos concede o bem que esperamos. Em terceiro lugar, Ele concede o bem que nós esperamos. Você pode repetir comigo? Ele concede. Vamos lá? Ele concede. Por que a parte final você bem esperamos? Vamos fazer o negócio direito. Repita comigo. Ele concede o bem que esperamos. Aquilo que você guarda, aquilo que você deseja, aquilo que muitas vezes você negligencia, sacrifica, abre mão para ser fiel ao Senhor, o Senhor sabe. Porque é interessante ver o agir de Deus, irmãos. Às vezes, uma vontade nossa se choca com a vontade de Deus. E aqueles que não têm esperança dizem: eu não vou perder essa oportunidade, pode não ter outra, eu vou fazer o que eu quero. Mas aqueles cuja esperança está no Senhor, Ele diz: vale a pena sacrificar, abrir mão para fazer a vontade de Deus. Aí Deus te surpreende, porque quando você abre a mão, quando você perde por Ele, é Ele quem te dá, é Ele quem abre a porta. É isso que Ele vai dizer lá em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11 ao verso 14, quando o povo está lá no cativeiro, Deus levanta o profeta Jeremias para dizer ao povo: juntos comigo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Olha o que ele vai dizer no verso 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. E o verso 14 ele termina dizendo: eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor.
Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei, eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Eu permiti que vocês fossem, eu permiti que isso acontecesse, mas eu estava no controle. E quando você permanece firme, com a sua esperança em mim, aí você percebe que eu deixo levar, mas eu trago de volta. Eu permito que aconteça, mas eu restituo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus da esperança, irmãos, concede o bem que nós esperamos. Aquilo que precisamos, aquilo que desejamos no mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece. Romanos capítulo 5, verso 5. Uma outra declaração interessante do apóstolo Paulo. Ele diz, essa esperança não decepciona. Repita comigo, essa esperança não decepciona. Quem é a nossa esperança? Ela não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu essa esperança. Como vale a pena continuar confiando? Como vale a pena não arredar 1 centímetro? Como vale a pena a gente não duvidar e a gente fazer aquilo que o mundo chama de loucura? É loucura para os que não entendem. Mas é convicção para aqueles que têm o seu coração preenchido pelo Deus da esperança. Quem lembra qual é a primeira coisa que o Deus da esperança faz? Ele renova o cansado, as forças. Segundo, Ele nos dá a proteção que precisamos. Olha aí, Luzinete escrevendo tudo. Domingo quem prega é ela, esse mesmo sermão, que ela já pegou, já aprendeu. Terceiro, Ele concede o bem que esperamos. Quarta promessa do Deus da esperança que Ele faz na minha vida e na sua vida. Ele opera o impossível quando precisamos. Repita comigo, Ele opera o impossível quando precisamos. Daniel capítulo 3, a partir do verso 15, é talvez o texto mais extraordinário que nos ensina isso. Falando sobre a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles injustamente são colocados diante do rei. Olha o que diz o texto. Agora, pois, diz o rei, está dizendo Nabucodonosor para eles, agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citar, da harpa, do saltério, da flauta, dupla e de toda espécie de música, vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente na fornalha em chamas. E a presunção do rei, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. E numa situação como essa, pé no pescoço, você fica... Tem momentos na vida que a gente fica... Misericórdia, e agora o que eu faço? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho... Mas olha o que diz no verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Vamos ler o que ele respondeu? Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Verso 17. Se formos lançados na fornalha em chamas, Deus, a quem servimos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Verso 18. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandaste. Fornalha, meu irmão. Fornalha queimando. Os guardas que levaram os 3 morreram queimados. O homem ficou invocado. O homem ficou irado. Ele mandou acender e aquecer 7 vezes mais. Mas a esperança desses 3 jovens é: se Deus quiser nos livrar, o impossível, Ele é especialista, pós-graduado, só quem faz é Ele. O impossível Deus faz quando nós precisamos. João capítulo 11, verso 39 ao verso 40, foi o Senhor Jesus que disse aos seus discípulos: tirem a pedra. Disse ele. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal.
pois já está ali 4 dias. Ela estava errada? Ela não estava errada. A situação estava feia. Jesus então lhe disse, vamos juntos? Não lhe falei que, se você crê, a esperança que o Senhor enche no coração dos seus servos é que, se ele crê, ele verá o impossível na hora que ele precisa. Não é na hora que você quer, mas vai ser na hora que você precisa. O Senhor não chega atrasado. O Senhor tem um tempo certo para agir na minha vida e para agir na sua vida. É o Deus da esperança, que Ele tem a especialidade de nos encher de esperança para enfrentarmos qualquer situação das nossas vidas. Mas eu preciso terminar. E a quinta e última coisa que o Deus da esperança faz é que Ele promete e nos assegura a vida eterna. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo hoje, que está nos visitando hoje, que talvez ainda não tenha um relacionamento precioso, sincero, íntimo, você e Deus. Eu não vou perguntar se você costuma frequentar a igreja, se você canta, se você ora, mas talvez você ainda não tenha verdadeiramente entregue a sua vida, ou entregou, mas tomou de volta. Porque às vezes a gente entrega, mas na hora da última palavra quem dá é a gente pega de volta. Eu quero dizer para você que uma pessoa sem Deus, ela não sabe o que vai acontecer com a sua vida após a morte. A morte é uma realidade. A morte é uma realidade. Eu nunca vou esquecer, na época do bonde, presbítero Valdo, eu não cheguei nessa época, tá? Mas foi o que me contaram. Eu não peguei. Eu já vi um bonde. Andei um em Portugal, mas eu nunca andei aqui. Aqui os bondes acabaram há muito tempo. Mas contava-se naquela época que o cobrador do bonde, as pessoas iam pegando o bonde, né? Ele andava devagarzinho, as pessoas iam subindo, e aí o cobrador ele era itinerante. Então ele entrava no bonde pegando os tickets. E aí quando ele pegava de todo mundo, ele descia e já pegava outro bonde voltando, e pegava os tickets, e ele passava o dia todo isso, passando de um bonde para outro bonde, um bonde para outro bonde, cobrando as pessoas que estavam ali naquele momento. E aí alguém começou a pregar o evangelho para ele. Isso em meados da década de 30. Começou a pregar o evangelho para ele. E conta a história que ele diz assim, olha, é muito bonita as palavras que você está me dizendo, eu sei que é verdade, mas olha, eu ainda estou muito novo, eu ainda tenho muito tempo pela frente. Eu ainda tenho muita história para contar, ainda tenho muita coisa para viver. Talvez quando eu ficar mais velho como o senhor, talvez quando eu não tiver mais a juventude, quando eu não puder fazer as coisas que eu ainda quero fazer, aí talvez eu aceite a Jesus, mas agora eu estou muito novo. E a desculpa daquele homem de não querer aceitar a Jesus é porque ele era novo demais. Isso seria coisa para aquele senhor que pregava para ele insistentemente. Dias depois, num dos seus desenvolvendo a sua função como ele sempre fizera, aquele jovem tropeçou quando pulava de um bonde para o outro, e a história diz que ele veio a cair e ele veio a falecer porque o bonde passou por cima dele. É uma história trágica, uma história verídica. Quem me contou assegurou que isso foi verdade, aconteceu. Mas para dizer para você, para lembrar para você algo que eu e você já sabemos: a nossa vida não está sob o nosso controle. A nossa vida não está em nossas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós lidamos com a nossa vida, eu e você, lidamos com a nossa vida como se a gente tivesse uma eternidade. A gente tem planos longos, mas não sabemos o dia que de fato partiremos. E o que a Bíblia nos aconselha é que ao partir estejamos prontos, porque no caminho não tem como se preparar, se prepara em vida. O autor de Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem somente uma vez, vindo depois disso o juízo. É fechando os olhos na terra e abrindo eles na presença do Senhor. Não tem tempo, não tem outra oportunidade. Mas o Deus da esperança é aquele que nos traz a esperança de dizer que se você crer, se você deixar a sua vida nas mãos dele, quando você fechar de fato os olhos na terra, seus olhos se abrirão. Mas não se abrirão no inferno, não se abrirá em qualquer outro lugar, se abrirá no céu, se abrirá para a vida eterna, se abrirá na presença do Senhor, porque essa é a promessa que Ele faz a cada um de nós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 5,
o apóstolo Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E que esperança viva é essa? É por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele continua dizendo no verso 4: para uma herança que jamais poderá perecer, jamais poderá ser maculada, jamais poderá ser desvanecida. Essa esperança está guardada nos céus para vocês. Pedro está dizendo: graças a Jesus, eu e você temos uma esperança viva, que não importa como tenha sido a nossa vida neste mundo, o que nos está reservado na eternidade jamais poderá perecer, jamais será maculado, jamais será desvanecido. É uma herança guardada nos céus. Olha o que ele vai dizer no verso 5: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Por meio da fé, a sua promessa está protegida e garantida. Por meio da fé, quando eu e você terminarmos o nosso tempo nesse mundo, a promessa de Deus se cumprirá sobre as nossas vidas. É por meio da fé. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, e eu termino com esse texto. Timóteo agora sendo ministrado por Paulo, dizendo assim: se trabalhamos e lutamos, que é o que fazemos aqui, é o que fazemos todo dia na casa do Senhor, se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Nós trabalhamos, nós lutamos, nós nos dedicamos, porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Deus de toda esperança, que é o nosso Salvador, que prometeu e vai cumprir, nos dará a vida eterna. É o Deus da esperança. Como está a sua relação com o Deus da esperança? Como está a sua esperança? Quem tem renovado você quando você está cansado? Quem tem protegido você quando você precisa? Quem tem cuidado para que aquilo que é o desejo do seu coração não seja você que tente conseguir, mas vem como presente? Quem é que vai fazer o impossível na sua vida? Porque haverá momentos em que você não poderá resolver seus próprios problemas. Aonde está a sua vida? Nas mãos de quem está a sua vida? A juventude passa, a beleza passa, tudo passa. Mas a fé do servo de Deus está firme. Porque o Deus da esperança nos enche de toda esperança, para que a gente possa enfrentar qualquer situação aqui nessa vida, tendo a plena convicção de que o melhor ainda está por vir. Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você pensasse como está a sua vida. E queria que você lembrasse que a sua vida está hoje como resultado de todas as escolhas que você tem feito. As dificuldades, os problemas e desafios que nós passamos não é culpa de ninguém. Escolhas nossas, prioridades nossas. Nós erramos, nós nos precipitamos, nós andamos independentes de Deus. Mas a sua vida não precisa continuar assim. Seu futuro não precisa continuar assim. Se você deixar as suas mãos, sua vida nas mãos do Senhor, sob os cuidados do Senhor, se você deixar que o Deus da esperança lhe encha de esperança, você vai ver que muitas dessas lutas que você está passando, muitas dessas dificuldades serão facilmente resolvidas. Talvez outras não, mas você não estará mais sozinho. Não estará mais sozinha nem sozinho, estará com o Senhor. A sua esperança não pode estar em que o dia de amanhã pode ser melhor. Não, sua esperança não é a circunstância, não é o dia da semana, não é o salário que virá no final do mês, não é a promessa de ninguém. A sua esperança se chama Jesus de Nazaré.
o Filho de Deus.